Entrega. Uma vida de bênção com Deus. João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. A partir do momento em que nos entregamos verdadeiramente a Deus, muitas vezes achamos que as nossas lutas irão se acabar e que assim vamos viver uma vida de paz. Nos esquecemos que o nosso descanso não será nessa terra, mas sim nos céus juntamente com Jesus. Quando nos entregamos a Deus, o inimigo de nossas almas começa a lançar inúmeras afrontas, laços de morte e muitas outras coisas para que possamos desistir de viver uma vida de santidade com Deus. E muitas dessas vezes, os pensamentos de desistir vêm à tona em nossa mente, pensamentos de abandono, pensamentos de autossuficiência, achando em certos momentos que não precisamos de Deus para tomar certas decisões. Mas quando tomamos decisões sem a aprovação de Deus, estamos muitas das vezes caminhando para a nossa própria ruína, tanto na vida material como na vida espiritual. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Podemos ver que sem a permissão de Deus em nossas vidas, caminhamos para a morte, que tanto como pode ser uma morte da carne, quanto uma morte espiritual. Quando não seguimos os ensinamentos de Deus, estamos aos poucos morrendo espiritualmente. Quando pecamos, aos poucos vamos perdendo o temor do Espírito Santo e dando lugar para o Espírito das Trevas entrarem em nossas vidas, em nossas casas. Com isso, acabamos nos desviando do caminho do Senhor Jesus, trazendo coisas ruins para as nossas casas, nosso trabalho e assim causando em alguns momentos brigas e discórdia no nosso dia a dia. É exatamente nesses momentos que devemos nos apegar mais a Deus. Na Bíblia temos um exemplo de que quando não seguimos a ordem de Deus e queremos fazer da nossa maneira. A história de Jonas. Deus o manda ir para a cidade de Nínive e ele vai para a cidade de Tarsis, colocando toda a tripulação daquele barco à beira da morte. Podemos ver que quando não fazemos a vontade de Deus, acabamos prejudicando todos aqueles que estão em nossa volta, mesmo que indiretamente. Devemos então sempre buscar o conselho de Deus em todas as decisões que formos tomar, para assim sabermos se é realmente a vontade de Deus. Desta mesma forma, são as bênçãos do Senhor quando decidimos fazer a sua vontade. Quando escolhemos obedecer a Deus e aos seus mandamentos, as bênçãos não só nos afetam, mas também a nossa casa, nosso trabalho e a todos que estão em nossa volta. Também temos um bom exemplo de quando seguimos os ensinamentos de Deus, somos abençoados. 2 Samuel 6:11 nos diz assim: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Obed-edom era da tribo de Levi, sendo assim, ele conhecia a Deus e seus ensinamentos. Ele sabia a importância da arca do Senhor e o que ela representava. No primeiro exemplo, vemos que quando não obedecemos a Deus e não seguimos os seus mandamentos, há sempre uma consequência que afeta não apenas nós, mas também aqueles que estão à nossa volta. E quando essas consequências nos atingem, podemos acabar com sangue em nossas mãos e sofrer uma cobrança ainda maior da parte de Deus. No segundo exemplo, já vemos o contrário. Quando seguimos a orientação de Deus e seus mandamentos, as bênçãos do Senhor não só nos alcançam, mas também aos que estão à nossa volta, tendo assim a graça e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, devemos sempre buscar a orientação de Deus em tudo o que fizermos, para que assim sempre estejamos na vontade e sob a graça de Deus, que possamos viver uma vida de santidade e obediência, e assim desfrutar as bênçãos do nosso Senhor.